Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje. Hoje, dia 2 de junho de 2020. Vamos lá! A primeira notícia é do G1. Protestos contra o racismo voltam a tomar as ruas dos Estados Unidos. Bom, comecemos o episódio de hoje com um tema que a gente abordou no episódio de ontem, que se chama antifascismo, né? Antirracismo, tá lá no feed se você ainda não escutou. E começando hoje com os Estados Unidos, que entraram nessa terça-feira, dia 2, no 8º dia de manifestações contra o racismo, depois da morte do George Floyd, o ex-segurança, numa ação em Minneapolis, né? Na véspera, ou seja, ontem, o Trump chegou a dizer que era um aliado das manifestações pacíficas, mas pediu para que os estados endurecessem a força policial contra vândalos e ameaçou chamar as forças armadas caso a violência continuasse no país. Sobre forças armadas, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas aí falando sobre o Brasil, eu vou abordar um pouquinho as forças armadas, beleza? Mas continuando, o pedido do Donald Trump de que os prefeitos e governadores convocassem a Guarda Nacional para conter tumultos, foi rechaçado esse pedido pelo prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, aquele mesmo que concedeu uma honraria ao ex-presidente Lula, aquele que falou contra o Bolsonaro, enfim. Ele disse, abre aspas, não precisamos que a Guarda Nacional venha à cidade. E ele também acrescentou que os 36 mil policiais da cidade de Nova York são suficientes para lidar com as manifestações. Continuando entre aspas aí pro Bill de Blasio, quando forças armadas de fora vêm às nossas comunidades, especialmente nessas situações tensas para as quais não foram treinados, é um cenário perigoso. Então, num breve resumo sobre o que aconteceu nessa terça-feira lá nos Estados Unidos em relação aos protestos, primeiramente as duas maiores cidades dos Estados Unidos, Nova York e Los Angeles, além da capital Washington, terão o toque de recolher a partir da noite, né? Então, toque de recolher porque os manifestantes estão sempre na rua. Em outras grandes cidades, como Portland, que fica no Oregon, não vai ter medida de toque de recolher porque as autoridades consideraram que a violência diminuiu na noite anterior. Os protestos começaram ainda no início da tarde na maior parte dos Estados Unidos e no início sem grandes tumultos ou saques. A gente sabe que esses tumultos, essas manifestações menos pacíficas, elas ocorrem à noite. Aí tem aquelas fotos de, fogueira perto da Casa Branca, de, cabeça de porco e tal. E houve, no caso, né, manifestações pelo mundo, as mais numerosas lá na Austrália, no Reino Unido e na França. Em Paris teve um ato com mais de 15 mil pessoas que também relembrou a morte de cidadãos negros na França. Também houve tumulto na capital francesa, Paris, e em Marsella. O secretário de Justiça dos Estados Unidos, William Barr, ele que é responsável por dirigir as medidas de segurança na capital Washington, disse que a vigilância vai aumentar nessa terça-feira. Entre aspas para ele aí, vamos ter ainda mais recursos para cumprimento da lei e apoio da região essa noite. A próxima notícia é do UOL. MEC aprova aulas aos sábados e nas férias depois da pandemia de coronavírus. Bom, agora mudando um pouco de assunto, indo para a área da educação e falando de Brasil, o Ministério da Educação, ele autorizou que as escolas utilizem sábados e período de férias para cumprir a carga no horário letivo, do ano letivo, né? O MEC, ele homologou uma série de diretrizes feitas pelo Conselho Nacional de Educação para reorganizar as atividades de instituições de educação básica e de ensino superior. Traduzindo aí tem umas palavras um pouco mais, enfim. Basicamente, vamos ter que reorganizar as atividades, né? Então, vão ter que passar outros tipos de atividade para entrar nos trilhos de novo a educação quando ela voltar. E isso tanto na educação básica quanto no ensino superior. A decisão ela foi publicada no Diário Oficial da União e quando acabar a pandemia do coronavírus, a carga horária pode ser reposta presencialmente nos sábados e
no meio do ano, quando tiver recesso. Isso falando principalmente de ensino superior, né, que é dividido em semestres, então provavelmente a sua faculdade não vai te dar férias, ela provavelmente vai te dar aulas presenciais durante as férias. A jornada escolar também vai ser ampliada provavelmente em algumas horas, ou pode usar outro turno. Por exemplo, se você estuda de manhã, você pode ter que assistir aulas à tarde. Na educação infantil, a orientação é para os pais fazerem atividades tipo lúdicas, né? E que as escolas, abre aspas, busquem uma aproximação virtual dos professores com as famílias, de modo a estreitar vínculos e melhor orientar os pais ou responsáveis na realização dessas atividades com as crianças. Fecha aspas. Então é assim, vamos lá. É interessante saber que o governo e o Ministério da Educação, infelizmente, na pessoa do Abraham Weintraub, que é o ministro da Educação, né? Ou sei lá se ele é alguma coisa. É interessante saber que eles estão pensando em medidas para voltar às aulas presenciais quando acabar a pandemia de coronavírus e de repor aulas presenciais. Só que eu acho muito improvável que, por exemplo, os terceiros anos do ensino médio, por exemplo, que estão tendo aula nesse semestre, nesse ano letivo, que eles se formem fora do ensino à distância, né? Então, eu acho pelo menos improvável que até, sei lá, novembro a gente consiga repor tudo e, enfim. Mas só vai dar pra ver, igual eu sempre falo em relação a essas notícias da Covid, a gente só vai saber quando chegar o dia, quando acabar a pandemia, e ainda não tá nem perto de acabar a pandemia. Então a gente tem que só esperar e ver e torcer para o Ministério da Educação, os outros ministérios do Brasil tomarem as decisões de forma inteligente, o que é um pouco difícil se tratando do Abraham Weintraub. A próxima notícia também é do G1, o que é o artigo 142 da Constituição que Bolsonaro citou ao pedir intervenção das Forças Armadas. Bom, vamos lá, duas coisas antes de começar. A primeira é que isso aqui não é necessariamente uma notícia, é uma matéria especificando a relação do artigo 142 da Constituição Federal e da reunião ministerial do Jair Bolsonaro divulgada, aquela reunião que aconteceu no dia 22 de abril e tal, e está sendo repercutido pela BBC no site do G1. Então é uma parceria aí da BBC com o Globo. Bom, então vamos começar repercutindo a fala do Jair Bolsonaro lá na reunião ministerial do dia 22 de abril. Abre aspas. Nós queremos fazer cumprir o artigo 142 da Constituição. Todo mundo quer fazer cumprir o artigo 142 da Constituição. E, havendo necessidade, qualquer dos poderes pode, né, pedir às Forças Armadas que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil. Depois disso, o artigo 142 da Constituição começou a ser citado por apoiadores do Bolsonaro para defender a tese de que as Forças Armadas seriam uma espécie de mediadora lá na queda de braços entre o presidente e o STF. E aí, na visão deles, o presidente poderia convocar as Forças Armadas para intervir no Poder Judiciário. Mas vamos lá, como é que é esse artigo 142? Primeiramente, ele não trata de divisão entre poderes, ele descreve o funcionamento das Forças Armadas. E segundo constitucionalistas, em nenhum momento ele autoriza qualquer poder para convocá-lo para intervir em algum outro poder. O texto é o seguinte, vamos lá, abre aspas. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos direitos constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. A BBC falou com o Roberto Dias, que é professor de Direito Constitucional na Fundação Getúlio Vargas, e ele disse que a interpretação desse artigo seria uma autorização... Vamos lá. Ele disse que a interpretação de que esse artigo seria uma autorização para intervenção militar é absurda. Abrindo aspas para ele, é como se a Constituição previsse sua própria ruptura. E logicamente é algo que não faz sentido. É uma interpretação jurídica, política e logicamente insustentável. É a mesma análise de outro jurista ouvido pela BBC News Brasil, que é a professora de Direito Vânia Aieta, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, ou ERJ, enfim. Abre aspas para ela. É a compreensão errônea que o presidente tem.
ele não faz uma distinção entre o público e o privado. Sempre fala meu exército, meu tribunal, meu procurador-geral, como se fosse incorporado a um caráter privado a essas instituições, como se estivessem ligadas à pessoa de Bolsonaro e não ao cargo de presidente da República. As Forças Armadas pertencem ao Estado brasileiro, não para satisfazer desejos pessoais do presidente. E aí aquele negócio de que o Bolsonaro ele aparelha as instituições, de que ele tem um personalismo, ele quer com que... Ele pensa que ele é o Estado brasileiro. É tipo uma coisa meio Luís XIV, tipo, eu sou o Estado, eu sou... Enfim. E o jurista, o Roberto Dias, ele disse, inclusive, que pro Jair Bolsonaro parece que o exército é um poder moderador. Você que estudou história, eu sei que você estudou história, você sabe que na Constituição de 1824 ainda tinha o Império, tinha o tal do poder moderador, que dava pro Dom Pedro, pros dois Dom Pedros no caso, um poder de intervir no Estado quando ele quisesse, o tal do poder moderador. E não é isso que é o Exército Brasileiro, não é para isso que serve as Forças Armadas. Então, é isso. Basicamente, o Jair Bolsonaro sempre aparelhando as instituições e sempre... numa pegada meio Luís XIV, eu sou o Estado. E a rapidinha de hoje é de que um grupo de hackers vazou dados do dono da van e botaram lá no aplicativo do auxílio emergencial e descobriram que o bilionário Luciano Hang, o dono da van, ele colocou os seus dados lá e tá recebendo auxílio emergencial do governo federal. É isso. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, o boca a boca é fundamental pra gente. E segue a gente nas redes sociais, tanto do Resumetec, quanto do Resumo News, quanto do outro podcast da família Resumetec Podcasts, o República dos Bananas. Assina o feed de lá, assina o feed aqui, e é isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!